boa tarde para você, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2017. Começa agora mais uma edição do Link Record News. Falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record TV Internacional. A Justiça do Trabalho de Belo Horizonte negou o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício entre um motorista da Uber e a empresa. O juiz entendeu que é oferecido um serviço de tecnologia e não de transporte e que há eventualidade na prestação do serviço. A Uber do Brasil e a Uber Internacional, réis no processo, salientaram que os motoristas não lhes são subordinados, tratando-se de profissionais autônomos sem nenhuma exclusividade. Em São Paulo, um caso recente envolve motorista de Uber, um assalto a um posto de combustíveis. Você acha que isso pode tirar a responsabilidade da Uber sobre os motoristas que trabalham para a empresa? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais. Use a hashtag LinkRecordNews e envie sua mensagem para o nosso WhatsApp também. Seguimos com outros destaques. Está preso no Rio de Janeiro o assessor acusado de ser responsável pela lavagem de dinheiro da quadrilha que seria chefiada pelo ex-governador Sérgio Cabral. Socialite Heloísa Faisol é encontrada morta no apartamento dela em Copacabana. Um desafio no Japão. O país mais tecnológico do mundo precisa dar destino ao lixo eletrônico. Só na Ásia a quantidade aumentou 63% nos últimos anos. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a segunda edição do Link Record News. Abrimos esta segunda edição do Link Record News com a informação de que a socialite Heloísa Faisol foi encontrada morta no apartamento dela em Copacabana. A cantora de funk participou do reality show A Fazenda na Record TV. O repórter Vinícius tem mais informações. Heloísa Faisol tinha 46 anos e foi encontrada morta no apartamento onde morava, em Copacabana, na zona sul do Rio. A polícia militar informou que foi chamada para retirar o corpo no fim da tarde dessa quinta-feira. As causas da morte são investigadas. Heloísa Faisol participou da 7ª edição do reality show da Record TV A Fazenda, em 2014, e ficou em 3º lugar. Ela era conhecida por contrariar a família da alta sociedade carioca. Depois de estudar moda em Paris, a socialite Heloísa Faisol passou a frequentar o Morro da Babilônia, no Leme, zona sul do Rio, onde descobriu a paixão pelo funk. E adotou o nome de Elô Quebra-Mansão. O corpo de Heloísa Faisol foi levado para o IML, na Leopoldina, região central do Rio. Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e enterro. 2 adolescentes morreram em um acidente de carro na Vila Ema, zona leste de São Paulo. 5 pessoas estavam no veículo. Segundo testemunhas, o motorista tentou uma ultrapassagem em alta velocidade, perdeu o controle da direção e atingiu um poste. Pela manhã, no local onde aconteceu o acidente, agentes da CET trabalhavam para recolocar o semáforo e o poste de iluminação que ficaram danificados. Antes disso, durante a madrugada, aos poucos os familiares das vítimas foram chegando e logo se desesperavam. A cena de destruição impressiona. O carro onde estavam os jovens ficou virado no meio da rua, completamente destruído. O acidente grave aconteceu na Avenida Luiz Inácio Anhaia Melo, na região da Vila Ema, zona leste da capital. Segundo testemunhas, antes de capotar, o veículo com as 5 pessoas estava em alta velocidade. O motorista foi ultrapassar esse outro carro, mas acabou batendo nele e perdendo o controle da direção. A força do impacto foi tão forte que derrubou o poste de iluminação. Agentes do Corpo de Bombeiros fizeram o trabalho de resgate, mas 2 adolescentes estavam no banco de trás sem o cinto de segurança. Segundo informações, eles estavam no aniversário, numa festa. Foi cortar o carro pela direita, acabou pegando o poste. Eles eram namorados, a menina tinha 15 anos, acho que, se não me engano, o menino 16. Os 2 estavam em óbito, aí nós retiramos do veículo. O casal foi identificado como Dalva Bianca Rocha e Christian Eusébio dos Santos. O garoto era irmão do condutor Samerson da Silva dos Santos, de 21 anos. Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia de Teotônio Vilela, onde passou pelo teste do bafômetro, que não constatou o uso de álcool.
Segundo a polícia, o jovem que dirigiu o carro não tem carteira de habilitação. Ele segue preso aqui no distrito policial sem direito à fiança. Deverá passar por uma audiência de custódia e pode responder por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Logo de manhã cedo, testemunhas prestaram depoimentos ao delegado responsável pelo caso. Parentes das vítimas acompanhavam tudo de perto, apreensivos. Elaine, tia do Samerson, conversou com a nossa equipe. Infelizmente foi uma fatalidade, saiu no teste do bafômetro que ele não estava alcoolizado. E um casal foi preso no estacionamento de um supermercado com bloqueadores de alarmes de carros. Dentro do carro onde eles estavam foram encontrados 3 controles remotos de portão. Os dispositivos eram usados para bloquear o alarme e impedir que os carros fossem trancados. Os policiais chegaram a fazer um teste com os controles. O casal encostava do lado dos veículos aí, acionava os controles remotos próximo aos carros aí quando os proprietários desciam e acionavam o alarme. E usando essa técnica aí não deixava bloquear o alarme do carro. Feito isso, aguardava o pessoal sair e depois fazia a limpa nos carros aí. E a polícia descobriu também que o carro usado pelo casal era roubado. Um motorista da Uber é suspeito de participar de um roubo a um posto de combustíveis. O carro dele aparece em imagens de câmeras de monitoramento. O circuito de segurança mostra o funcionário do posto no balcão e assim que ele anda poucos metros é abordado. A ação é rápida, o ladrão pratica o assalto e logo desaparece. O posto de combustíveis fica na zona norte de São Paulo. E o roubo começou a ser esclarecido no dia seguinte de uma forma surpreendente. Os policiais estavam fazendo um patrulhamento quando resolveram abordar um carro. Era um Uber. E quando os PMs consultaram a placa, acabaram descobrindo que o carro tinha sido usado no roubo ao posto de combustível. Ele falou que realmente na noite anterior ele fez uma corrida com 3 passageiros e que em um determinado momento parou no posto de gasolina. E foi por meio do celular do motorista que a PM conseguiu identificar os outros suspeitos. Mas o que surpreendeu é que o próprio motorista do Uber é amigo das pessoas envolvidas no roubo. Além do motorista do Uber, outras 3 pessoas foram ouvidas na delegacia. Com um dos suspeitos, a PM encontrou a arma de brinquedo que teria sido usada no crime. Onde a vítima reconheceu de imediato como sendo a utilizada no crime. Os 4 suspeitos ficarão em liberdade, pois não houve flagrante. E por enquanto, apenas o homem que estava com a arma será indiciado por roubo. E a polícia investiga em São Paulo também um sequestro relâmpago de uma mulher de 31 anos feito com um carro de luxo do aplicativo Uber. Ela solicitou o Uber e quando o carro chegou, 3 homens armados estavam dentro do veículo e anunciaram um assalto. Esse sequestro teria durado aproximadamente 3 horas. A mulher foi agredida e ameaçada de morte. Os ladrões levaram R$ 3.400 da vítima, que fez saques em alguns caixas eletrônicos. Os bandidos ainda levaram a vítima para fazer compras em um shopping antes de liberá-la. A vítima, em depoimento à polícia, disse não ter certeza se o motorista estava envolvido ou se também foi vítima dos ladrões. Por meio de nota, a Uber disse que se solidariza com a usuária, mais uma vítima de violência na cidade. Disse ainda que a Uber sempre colabora com as investigações das autoridades competentes e afirma que o motorista parceiro deste caso está suspenso até o fim das investigações. A Justiça do Trabalho de Belo Horizonte negou o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício entre um motorista da Uber e a empresa. O juiz entendeu que é oferecido um serviço de tecnologia e não de transporte e que há eventualidade na prestação do serviço. A Uber do Brasil e a Uber Internacional, réis no processo, salientaram que os motoristas não lhes são subordinados, tratando-se de profissionais autônomos sem nenhuma exclusividade. Agora, a enquete do dia. Você acha que não ter vínculo empregatício tira a responsabilidade da empresa Uber sobre os motoristas? Vote pelas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente, participe, use a hashtag #RecordNews para isso ou envie a sua opinião para o nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. Até o final dessa edição, momentos de interatividade e o resultado oficial da enquete para você. Enquanto você manda a sua mensagem, vota na nossa enquete, a gente segue com outras notícias.
Você tem ideia de onde vai parar todo o lixo eletrônico produzido no país mais tecnológico do mundo? Pedro, esse é um dos maiores desafios que o Japão e países em desenvolvimento enfrentam. Só na Ásia, a quantidade de lixo eletrônico aumentou 63% nos últimos anos. A reportagem é da correspondente Cíntia Godoy. Em uma era em que celulares e outros aparelhos se tornam descartáveis, o chamado desenvolvimento tecnológico tem um lado sujo. Pilhas e mais pilhas de lixo. Toneladas de eletrônicos que se acumulam, liberando substâncias altamente tóxicas no meio ambiente. Um estudo da Universidade das Nações Unidas revela que a quantidade de lixo eletrônico aumentou 63% nos últimos anos na Ásia. Só na China, a quantidade desse lixo mais que dobrou de 2010 a 2015. Este especialista explica que, além de estarmos no continente mais populoso do mundo, existem muitas fábricas produtoras de tecnologia aqui, o que gera uma grande quantidade de resíduos industriais. Um problema que afeta principalmente os países em desenvolvimento. Já que no Japão, pilhas como essas costumam ter um destino certo. A reciclagem se tornou um bom negócio para empresários do país. Esta empresa recicla mais de 350 mil computadores por ano e só não aumenta a produção por falta de lixo eletrônico. Aqui, os computadores são desmontados e as partes mais valiosas, contendo metais, separadas. Algumas das máquinas ainda são renovadas e vendidas em segunda mão. O diretor garante que a maioria das peças é reaproveitada para gerar o mínimo de resíduos. É positivo do ponto de vista econômico e ecológico. Evitamos que mais lixo seja produzido, comenta. No Japão, o governo impôs uma lei desde 2001 que torna obrigatória a reciclagem de eletroeletrônicos e penaliza o descarte inadequado desses itens. A população tem até que pagar para jogar fora aparelhos maiores, como televisões e máquinas de lavar. Não existe um número oficial, mas o governo garante que a taxa de reciclagem aumentou bastante na última década. Mas o especialista alerta que, apesar da regulamentação ser extremamente necessária, ainda existem atividades clandestinas. Muito desse lixo acaba sendo exportado do Japão para outros países da Ásia. E aí fica difícil fiscalizar se os materiais foram descartados de forma correta. Tem que haver uma mudança de mentalidade, desenvolver uma consciência geral sobre o problema. Só assim vamos preservar o planeta. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, está preso no Rio de Janeiro assessor acusado de ser responsável pela lavagem de dinheiro da quadrilha, que seria chefiada pelo ex-governador Sérgio Cabral. E ainda, Sistema Único de Saúde passa a fazer cirurgia para a redução de estômago. Mais seguras e menos invasiva, a nova técnica deve reduzir as filas para a operação, que em alguns casos chegam a 10 anos. Nós voltamos em instantes. 3h17, pelo horário brasileiro de verão, Link Record News de volta à sua tela. E um soldado atirou num homem que tentou entrar com uma faca no Museu do Louvre, em Paris. O suspeito ficou gravemente ferido. Segundo a imprensa francesa, o homem, que carregava 2 mochilas, chegou a agredir um policial. Um grande número de policiais foi chamado, o local foi esvaziado e a polícia restringiu o acesso à região no centro da capital francesa. O chefe da polícia de Paris disse acreditar que o homem queria fazer um ataque terrorista, já que ele ameaçou pessoas no local. E está preso no Rio de Janeiro o assessor acusado de ser o responsável pela lavagem de dinheiro da quadrilha que seria chefiada pelo ex-governador Sérgio Cabral. O ex-assessor e braço direito de Sérgio Cabral passou parte da noite na sede da Polícia Federal, no centro do Rio. Ari Ferreira foi preso na Via Dutra ao voltar de um sítio na cidade de Miguel Pereira, onde, segundo ele, se recuperava de uma cirurgia no joelho. Com ele foram apreendidos R$3.000,
e o passaporte. Ari é apontado como um dos principais operadores do esquema de corrupção liderado pelo ex-governador Sérgio Cabral. Eles trabalhavam juntos há pelo menos 20 anos. De acordo com as investigações, Ari Ferreira da Costa tinha papel fundamental na lavagem do dinheiro da quadrilha. O esquema era simples. Ele recebia mochilas de dinheiro de assessores de Cabral. Os valores eram repassados a concessionárias de carros. Depois, o dinheiro era depositado em contas bancárias de empresas ligadas ao ex-governador, como forma de pagamento de falsas consultorias. Dessa maneira, o dinheiro voltava ao sistema bancário, lavado e legalizado. Ari foi delatado pelo dono de uma rede de concessionárias, que afirma ter repassado a ele quase 11 milhões de reais. A gente conseguiu mapear todo o percurso dos recursos ilícitos, desde a saída das empresas até o seu efetivo branqueamento. A polícia reconstituiu a morte da bailarina que caiu do 3º andar de um prédio em São Paulo. Havia suspeita de que ela pudesse ter sido jogada pelo rapaz que a acompanhava durante uma festa. Mas os policiais disseram que ainda não há provas de que a garota tenha sido assassinada. E a hipótese mais provável é de acidente. O rapaz que acompanhava a bailarina na noite da queda participou da reconstituição acompanhado do advogado dele. A imprensa não pôde entrar na galeria, mas pelo circuito de segurança foi possível ver a policial que se passou pela bailarina ao lado do rapaz, refazendo o caminho percorrido pelo casal. O trabalho começou num bar do subsolo, onde eles se conheceram, e terminou no 3º andar. E nesse momento, a reconstituição está sendo feita de onde Janaína caiu. Lá em cima, dá para ver o suspeito de camisa preta. Ele está conversando neste momento com os peritos. E segundo a polícia, ele disse que Janaína estava com ele ali naquela mureta. Foi quando ela caiu e ficou aqui, bem próximo ao parapeito. Nesse momento, ele teria saído para buscar ajuda e quando voltou, ela já teria caído do 3º andar. Janaína Onaga, de 17 anos, aparece nessas imagens de mãos dadas com o rapaz na noite do acidente. Ele pula o bloqueio da escada enquanto ela passa por baixo. Os dois sobem e minutos depois, outra câmera registra a queda da bailarina. Quase 2 horas depois, o rapaz aparece descendo as escadas. Bati a cabeça, você pode ver que meu olho está aqui. Eu fiquei desacordado por um tempo e não... Você bateu a cabeça onde? Como? Na escada, caindo de uma escada de incêndio. Houve um tropeço em uma parte da parte superior, que ela estava indo para trás, e ela não estava com a noção de espaço, e ela acabou tropeçando e eu vi isso. Mas a partir daí para frente eu não tive como ver mais, porque eu não estava lá. Se ele pulasse para tentar socorrer, ele ia se machucar, provavelmente ele ia se machucar, e não ia conseguir sair, não ia conseguir subir depois. Porque depois tem um portão que era fechado, era trancado. Então ele disse que ele teve acesso a esse local só depois que ele encontrou segurança. O delegado disse que por enquanto não há indícios de que ele tenha cometido o crime. Análise desse caso com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. A reconstituição da morte da bailarina de 17 anos que caiu ou foi jogada da Galeria Metrópole no centro de São Paulo deixou dúvidas ainda para a polícia. O rapaz que estava com ela e que foi visto na imagem e que se apresentou depois no distrito policial participou da reconstituição. Inclusive ele falou a respeito, dizendo que subiu com a moça, ela acabou caindo, ele tentou socorrê-la, não conseguiu, tentou sair daquele lugar também, acabou tropeçando e caindo e ficou por cerca de 2 horas desmaiado. O delegado, depois de refazer algumas vezes todo o trajeto com uma policial que fez o papel da jovem bailarina de 17 anos, ele ainda acha que existem dúvidas e que uma outra reconstituição poderá ser feita. O rapaz foi ouvido, vai ser ouvido novamente, ele não teve... Apesar de ter dado entrevista para a nossa equipe, uma entrevista exclusiva para a Record, ele não deu a identidade nem disse o que faz. Mas disse que estava na festa, conheceu a bailarina, subiu com ela até uma parte da galeria e quando eles conversavam, ela acabou caindo. São dúvidas que a polícia vai unir junto com o laudo do Instituto Médico Legal, que está sendo feito depois da exumação do corpo, para saber se a garota tinha bebido, se ela tinha usado droga, se ela foi vítima de violência sexual e de que maneira se houve realmente, se ela morreu em consequência da queda ou se foi
assassinada. São detalhes que ainda vão ser apresentados. Essa investigação ainda tem um tempinho para acontecer e a família quer saber exatamente isso. Como é que uma jovem de 17 anos, com um futuro promissor na dança e que não bebia, não fumava, acabou morrendo nestas condições. A polícia acredita que em pouco tempo terá as respostas para estas dúvidas todas. Hospitais públicos vão começar a fazer cirurgia de redução de estômago de uma forma menos invasiva e com recuperação mais rápida. A nova técnica deve reduzir as filas para a operação, que em alguns casos chegam a 10 anos. São 9 anos na espera pela cirurgia bariátrica. Enquanto isso, subir a escada para chegar até o portão de casa é um desafio. Cansa, tem que subir devagar, um por um. É a locomoção a maior dificuldade da Maria José. Ela entrou para o tratamento pré-operatório. Acreditou que a cirurgia seria logo e lá se foram 2 anos. No último, engordou 10 quilos por pura ansiedade. É porque você fica ansiosa esperando para chegar logo os exames, para você fazer logo, para ver se você opera logo. Que aí vem a ansiedade da gente, né? Aí eu engordei de novo. Ano passado foram feitas no Brasil cerca de 100 mil cirurgias bariátricas, 10% delas na rede pública, onde o tempo de espera, em alguns casos, pode chegar a 10 anos. Para diminuir a fila e os riscos, o Sistema Único de Saúde vai oferecer a videolaparoscopia para a cirurgia de redução de estômago. Ao eu fazer o acesso nesses pequenos orifícios, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando todos os riscos da operação, os riscos do corte, quer dizer, eu não vou ter hematomas, se eu tiver, são muito pequenos e menores, que não vão trazer grandes complicações. Eu vou ter menor incidência de hérnias, muito menor incidência de hérnias. Eu vou ter praticamente zero incidência de infecção. Lógico que zero não existe, mas vai ter bem próximo de zero. E o mais importante de tudo isso é a dor do paciente. A dor diminui muito. Eu creio que nós poderemos indiretamente até diminuir a fila de espera dessas cirurgias em alguns estados. Para quem está na fila, o tempo é determinante. E nesse quesito, a videolaparoscopia é uma esperança. A cirurgia leva 1 hora a menos e a recuperação é mais rápida. Geralmente economiza 2 dias de internação. Diferentemente da cirurgia aberta, onde são feitos cortes de até 30 centímetros e com todos os riscos de infecção, a videolaparoscopia usa cânulas introduzidas por pequenos furos e câmeras de vídeo. Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, ainda não há previsão de quando o serviço vai estar disponível no SUS, porque os hospitais públicos precisam se equipar e fazer treinamento. Ela é mais cara do que a cirurgia aberta, porque o material é mais caro. Demanda mais treinamento dos cirurgiões, então ela é mais cara. Mas o resultado final, ao eu trazer os pacientes com menor complicação, a complicação custa dinheiro para o Estado, e mais rápido retorno ao seu trabalho, faz com que a conta final seja positiva para o Estado. Tem que dar certo, esse ano tem que sair. Tomara realmente, investimento que vale a pena. A gente faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir tem Link Pet. E a sua opinião aqui no Link Record News. Você acha que não ter vínculo empregatício tira a responsabilidade da empresa Uber sobre os motoristas? Nós voltamos em instantes. Link Record News de volta à sua tela, 3 horas 31 minutos pelo horário brasileiro de verão. Pois é, momento de interatividade aqui no Link Record News. Na nossa enquete de hoje, nós discutimos a respeito de um caso envolvendo a Uber. A Justiça do Trabalho de Belo Horizonte negou o pedido de um motorista da empresa para que ele tivesse vínculo empregatício. Segundo o juiz, ele é um prestador de serviço e não um funcionário da Uber. A Uber também respondeu dizendo que ele presta serviço para a empresa e não tem vínculo empregatício com a empresa de transporte. Em São Paulo, aconteceu um caso muito curioso também, que um motorista da Uber teria participado de um assalto a um posto de combustíveis. Com base nesses casos, a gente pergunta na nossa enquete se você acha que não ter vínculo empregatício pode tirar a responsabilidade da Uber sobre os motoristas que trabalham para a empresa. Para votar, você usa a hashtag LinkRecordNews. Ou participe também pelo nosso WhatsApp, o número aparece na tela, DDD 11 9530718
8851. Já tem participação para a gente conhecer agora. Primeira mensagem é da Kelly, de São Paulo, capital. Mesmo sem vínculo empregatício, os motoristas ainda assim estão ligados à empresa. Logo, a empresa deve responder pelos atos deles, é o que pensa a Kelly. Obrigada pela mensagem, Kelly. A Heloísa, também de São Paulo, capital, a empresa Uber tem total responsabilidade sobre os motoristas do aplicativo. Tá certo? Obrigado, Heloísa, pela sua opinião. Continue participando, daqui a pouco mais interatividade até o resultado da enquete para você. Uma mulher de 50 anos que sofreu um AVC e está com um tumor no cérebro teve o auxílio-doença negado pelo INSS. Ela sustentava a casa com um benefício e agora não sabe o que fazer, já que teve que parar de trabalhar. As contas da dona Neuza estão atrasadas. Eu estou com conta de água para pagar, conta de luz para pagar. Eu estou devendo os vizinhos, não tenho vergonha. A mulher de 50 anos não consegue mais trabalhar por causa de um tumor no cérebro e das sequelas de um AVC que teve em 2014. Anda com dificuldade, perdeu força no braço direito e tem lapsos de memória. Tem hora que eu me perco na rua. Eu já fiquei 2 vezes parada em Santo Amaro sem saber onde eu estava. E assim, isso não é para uma pessoa normal, porque se eu não tivesse nada, isso não aconteceria. Ela sustentava a casa com um salário mínimo que recebia como auxílio-doença do INSS. Mas a situação mudou. O benefício foi cortado no meio do ano passado e ela não tem mais de onde tirar o sustento da casa. Desde que parou de trabalhar, dona Neuza conseguiu renovar o auxílio-doença algumas vezes. Mas depois de 1 ano, parou de receber. Entrou na justiça e não adiantou. O benefício foi negado. Agora, ela não sabe mais a quem recorrer. Na decisão, o INSS disse que não foi constatada incapacidade laborativa, o que contradiz os exames e os laudos dos hospitais públicos em que ela se trata. Um problema que, segundo este advogado, mostra o mau funcionamento da Previdência Social brasileira. Nós temos 2 laudos distintos para a mesma doença. Um fala que está com incapacidade e o outro fala que não. E aí, muitas vezes, nesses casos específicos, tem que se buscar a justiça. Segundo o advogado, a dona Neuza ainda pode recorrer da decisão para recuperar o benefício e pedir ao INSS a reabilitação, ou seja, ser capacitada em outra área de trabalho que não dependa das partes do corpo afetadas pelo AVC. Ela continua recebendo o benefício, sendo reabilitada, por exemplo, para fazer uma outra e qualquer função que esteja dentro das qualificações dela. Mais brasileiros podem ter os benefícios desse tipo cortados neste ano. Em janeiro, o governo federal começou um pente fino no cadastro do auxílio-doença e aposentadorias por invalidez. O objetivo é encontrar fraudes e economizar 6 bilhões de reais. Se a pessoa ainda se sentir incapaz, se ela ainda tiver a incapacidade, inclusive atestada por laudo médico, ela deve ou pedir a reabilitação ou insistir naquele benefício. Porque o governo, com essa questão de economia, alegando que a Previdência tem prejuízo, tem déficit, ele está fazendo o quê? Cortando o benefício, muitas das vezes sem a avaliação médica necessária. Sobre o caso da dona Neuza, o INSS informou que já marcou um horário para atendimento na semana que vem e que ela pode dar entrada em um novo pedido de auxílio-doença, apresentando novos laudos e exames, assim como qualquer pessoa que tiver o benefício suspenso. 2 homens foram presos em flagrante roubando estepe de carro em um shopping da Zona Sul de São Paulo. Os ladrões são experientes e agem rápido. Eles encostam o carro branco numa vaga do estacionamento do shopping. O motorista dá cobertura, enquanto o outro já sai abaixado, atrás do carro escolhido. De repente, o estepe do carro vermelho já está na mão do bandido. A prática é tão grande que em menos de 30 segundos o furto é praticado. Mas desta vez os bandidos não se deram bem. Um segurança atento percebeu a movimentação estranha e chamou a polícia. A dupla de 22 e 26 anos foi presa em flagrante por furto qualificado. Pega alguma coisa e sai vendendo isso. Eles andavam neste carro carregado de ferramentas para o serviço, um alicate de pressão e 3 chaves de roda. E quem não conhece alguém que já teve um estepe furtado? Ele acontece dado a facilidade com que os indivíduos retiram esses estepes e também por conta da fácil reintrodução no mercado. Tem muita gente receptando. Se tem o furto é porque tem um receptador e esse também é o nosso
nosso foco verificar quem está receptando. Antes dos bandidos entrarem aqui no estacionamento do shopping, que fica na zona sul de São Paulo, eles já tinham furtado outros 2 estepes de carros estacionados em ruas próximas daqui. Segundo a dupla, eram pelo menos 3 furtos por dia. E cada estepe era vendido de R$ 150 a R$ 300 para borracheiros da zona leste de São Paulo. Na delegacia, os investigadores descobriram que os criminosos já eram conhecidos da polícia por outros furtos iguais. É um modo de viver deles, eles saem para furtar estepes, então, tanto que sai com o equipamento adequado e no máximo em 30 segundos eles tiram o estepe e levam e saem por aí vendendo facilmente. Os criminosos tinham preferência por carros em que o estepe fica na parte de fora, o que facilitava a ação. E assim, o dono só percebe que foi vítima de um crime quando precisa usá-lo e acaba não registrando o boletim de ocorrência. De qualquer forma, ele deve fazer essa ocorrência para a gente incluir cada registro na estatística e verificar onde está acontecendo para facilitar a ação da polícia. Sexta-feira é dia de Link Pet aqui no Link Record News. E hoje a bióloga e especialista em comportamento animal, Luísa Cervenka, fala sobre o apetite dos bichinhos. Você sabia que no verão os gatos e os cães podem comer menos? Luísa, mais uma vez bem acompanhada aqui com a Lili. A gente retoma o assunto, só que agora respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. Começando pelo Eduardo Soares, aqui de São Paulo, capital, que mandou o seguinte: tenho um Shih Tzu que todo verão fica mais mole e come muito menos. O que ele faz? Ele pergunta. É muito comum no verão os cães realmente ficarem um pouco mais... não tão assim agitados, não querendo fazer tanto exercício, por conta do calor mesmo, às vezes muito pelo. No caso do Shih Tzu, pode ser exatamente isso, muito calor, muito pelo. O ideal é conversar com o médico veterinário sobre a possibilidade de tosa. Além disso, oferecer mais água e tentar brincar com ele em horários mais fresquinhos. Também deixar um piso, por exemplo, da cozinha ou do banheiro, para que ele tenha acesso e possa se refrescar. Em relação à alimentação, tentar dar uma alimentação em horários determinados em menor quantidade e nunca deixar a alimentação no potinho, porque isso pode facilitar a presença de fungos e bactérias e da intoxicação no cachorro. Muito bem, a próxima questão é da Marina Oliveira, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Meu cachorro é bem enjoado e tenho que trocar de ração todo mês. Ela pergunta se isso faz mal, Luísa. Faz mal, sim. Principalmente porque o conteúdo de uma ração muitas vezes pode ser diferente da outra marca. E isso facilita diarreia, vômito. Então, por isso, a troca de ração ela deve ser feita com orientação do médico veterinário. Se o seu cachorro está enjoando, talvez existam outras formas que não a troca da ração. Mas converse com o médico veterinário que ele vai orientar corretamente. O ideal é a gente colocar aquela porção determinada pelo veterinário para o cachorro e que ele coma imediatamente, né? Exatamente. E se porventura o cachorro ele não quiser comer, a gente tem que retirar para a ração não ficar ali. Outra coisa é a gente brincar com a ração, que a alimentação se torne um momento mais lúdico. Então, colocar dentro de uma garrafa PET com um furinho no meio para que ele tenha que rolar essa garrafa para conseguir pegar a ração. Ou senão a gente fazer uma caça ao tesouro, escondendo a ração pela casa ou jogando no piso para que ele tenha que pegar, passar mais tempo fazendo isso. Trazendo a parte mais lúdica para a alimentação, vai fazer também com que ele tenha mais vontade de se alimentar. Vale colocar biscoitinho para cachorro, aqueles petiscos, você quebra em vários pedacinhos e joga ali com a ração, coloca junto com a ração para chamar o paladar do cachorro? Só se for muito pouco, porque os cachorros e os gatos são danados e eles vão selecionar com o focinho para comer só o que mais interessa, que é o biscoito. Mas o biscoito não é alimentação, ele não é balanceado, não tem todos os nutrientes necessários, tanto para cães quanto para gatos. Então, colocar um pouquinho esfarelado pode, mas é muito pouco, é só realmente para chamar a atenção. Tá ótimo, Luiz. Agora a próxima questão vem lá de Atibaia, interior de São Paulo. Renato da Silva pergunta como fazer para minha gata beber mais água.
realmente os gatos eles têm um pouco mais de dificuldade para beber água. Eles não gostam tanto de ir até o potinho parado e beber água. Então eu tenho duas alternativas. Uma são as rações úmidas, que na própria ração já contém água. Então isso aumenta a ingestão hídrica. Outra coisa são as fontes. Então a água corrente, os gatos amam água corrente, principalmente fresquinha. Então trocar com mais frequência essa água para que seja mais fresquinha e buscar alguma fonte que exista no mercado para que também aumente a ingestão hídrica, e colocar mais potes pela casa também ajuda bastante. Bacana. Agora, lá da região norte do nosso país, o Guilherme Barbosa escreve de Manaus: eu adiciono frango cozido à ração do meu cachorro para ele comer melhor. Tem problema? Só de ver essa pergunta eu já imagino que vem. Pois é, não é bom fazer isso, realmente tem problema, porque colocar mais frango a gente está adicionando mais gordura e mais proteína à ração. Como a ração ela já é balanceada, eu colocando mais nutrientes, eu acabo desbalanceando e isso pode vir a dar algum problema. É comum a gente fazer isso tentando fazer com que o cachorro coma alguma coisa. Calma, Lili, calma, pronto. Fazendo com que o cachorro queira comer mais alguma coisa. Mas o ideal é realmente conversar com o médico veterinário, trazer essa parte lúdica para a alimentação e não adicionar nem carne, nem frango, nem nenhuma comida humana. Muito bem, a próxima questão é do Júlio Freitas, de São Paulo, capital. Meu gato chega perto do potinho de alimentação, cheira a ração, rejeita e resolve comer mato. O que faço? Ele pergunta. É muito comum também, principalmente porque o mato ele contém mais fibra e que muitas vezes precisa para ajudar a formação daquele bolo fecal. E além do que, é a mesma coisa que a gente. No verão a gente acaba preferindo uma saladinha, uma coisa mais leve. Então o que pode ser feito é uma horta específica para o seu gato, com manjericão, salsão, coisas que podem ser ingeridos pelo animal. Então essa é uma opção inclusive para abrir o apetite. Cenoura, maçã, são coisas que podem ser oferecidas para o animal mais ou menos 2 horas antes de oferecer a ração, exatamente para abrir um pouco o apetite e daí ele comer a ração normalmente. Você falou sobre oferecer uma hortinha, né, para os bichinhos. Isso é bacana, porque assim, caso não tenha essa hortinha, tem um jardim ali, ele sabe selecionar pelo olfato, pelo instinto, o que pode ou não ser comido? Não, ele não sabe selecionar porque ele seleciona exatamente pelo olfato. Mas muitas vezes algumas plantas têm um olfato um pouco mais doce, mas na verdade acabam sendo tóxicas. Então, por exemplo, alho poró são extremamente proibidos em qualquer horta, em qualquer jardim, para os gatos principalmente. Então é importante a gente prestar atenção no que o gato está comendo. Então grama, Lili, então grama e principalmente milho. Plantar milho, desses que a gente tem em casa mesmo, que faz pipoca, planta o milho que nasce uma graminha que os gatos amam. Adoram. Muito bem, a Lili tá assim porque o nosso quadro está chegando ao fim, né? Mais um Link Pet que se encerra. Então, obrigada, Luísa, pela participação. Obrigada, Lili, também, por nos acompanhar nesse quadro. Semana que vem tem mais Luísa Cervenka aqui com dicas do universo pet para você. Até semana que vem, Luísa. Até semana que vem, um ótimo final de semana. O Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Fique com a gente. Link Record News de volta, agora 3 horas e 49 minutos. A gente convida a nossa colunista do Portal R7, Débora Bresser, para falar o que movimenta aí o mundo das celebridades. Tudo bem, Débora? Tudo bem, boa tarde, Lídia, boa tarde, Pedro. Olha, a gente traz uma notícia hoje sobre o filhinho do Michel Bublé. Ele é o Noah, tem 3 aninhos e ele está em tratamento para um câncer de fígado. Só que o que aconteceu esta semana? Uma emissora na Argentina, um programa argentino, teria dado a notícia e creditado a tia dele de que o menino estaria curado. E aí, o que aconteceu? Tanto a tia veio a público falar que não foi bem assim, que não foi isso que ela disse, como hoje o próprio Michel Bublé também publicou uma nota oficial explicando o quê? Que o menino, ele foi diagnosticado em novembro do ano passado, em 2016. Então, ele está em tratamento ainda, mas de fato ele está reagindo muito bem ao tratamento e está se recuperando.
né? Então, eu achei importante, e ele foi muito carinhoso com todos os fãs, porque é claro que quando você dá uma notícia de que a criança está curada, né, houve toda uma comoção aí. E ele foi muito honesto e muito prudente, sincero, né? Pois é, e muito verdadeiro. Então, ele soltou uma nota na qual ele fala o seguinte, ó: nós estamos muito gratos de informar que o nosso filho, Noah, está tendo uma melhora progressiva durante seu tratamento e os médicos estão muito otimistas sobre o futuro do nosso menininho. Ele tem sido corajoso e somos continuamente inspirados por sua coragem. E ele nos deu a força que ele deu a todos, né? Nossa gratidão aos médicos e aos cuidadores, que não poderia ser, não poderia ser descrito em palavras. Então, foi muito bonito, realmente, ele vir a público agradecer tanto aos fãs quanto às pessoas que estão aí envolvidas no tratamento do Noah, né? Que, se eu não me engano, os casos de câncer, quando são detectados, depois do tratamento, eles sofrem aí alguns anos, né, de rastreamento para verificar realmente a incidência, reincidência da doença. Fazer novos exames. Sim, eu acho que são 5 anos, mais ou menos, para que então, lógico um laudo conclusivo seja dado. De certa forma, é imprudente, né? Quem sai aí alardeando uma cura e tudo mais. E a tia também se posicionou, falando que ela em nenhum momento ela disse que ele já estaria curado. Mas acho que o Michel Bublé, quer dizer, é uma situação muito delicada, muito difícil, né? Você ter um filho de 3 anos passando por um tratamento como esse e ele segue aí, né? A família segue muito unida e muito firme para a melhora do Noah e, né, seguindo firme aí no tratamento. E ele fala isso, ele fala que ele agradece, obviamente, todos os fãs, todas as pessoas por essa força e especialmente pela força do próprio Noah, que vem reagindo muito bem. Muito bem, boa recuperação ao Nolan, muitos avanços aí nessa vida ainda tão curtinha dele, né? Pois que ele tem um caminho tão lindo jovem, aí. tão pequenininho, né? Então, acho que foi bonito. Eu acho que ele fez muito bem de vir a público e colocar essa questão desta maneira, né? Esclarecendo e aí segue todo mundo na torcida para a recuperação, né, do Noah. Muito legal, Nolan. Débora, obrigada pelo destaque. É gostoso, né? Terminar a semana assim com uma manchete gostosa, uma coisa positiva. Eu acho que, né, o bom é que ele está aí realmente se recuperando e o pai ainda falou o seguinte, ó: enquanto continuamos nessa jornada, nos sentimos muito confortados pelo seu apoio e seu amor. Então, eu acho que é isso. Todo mundo continua ali mandando as melhores vibrações para a recuperação dele. Do Noah. Muito bem. Obrigada, Débora. Então, bom final de semana para você. A gente se vê segunda-feira novamente. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Bom, subiu para 51 o número de mortos por febre amarela em Minas Gerais. Os detalhes agora com a repórter Paula Abranches. Olá, para quem acompanha o Link Record News, olha, de acordo com a Secretaria de Saúde, 777 casos foram notificados e 138 foram confirmados. As últimas vítimas morreram no Hospital Eduardo de Menezes, que é um hospital de referência aqui da capital mineira. Um desses pacientes era da cidade de Governador Valadares, no leste do estado. Ele foi trazido para a capital de helicóptero depois que o estado de saúde piorou. Voltamos ao estúdio da Record News. Muito obrigado, Paula, pelas suas informações. E agora um alerta ao consumidor. Taxas de seguro de vida ou odontológico estão sendo cobradas em contas de luz sem que os clientes saibam. Mas o que fazer caso você receba a cobrança indevida? Veja na reportagem. A Larico tem uma pizzaria com a noiva e a conta de luz vem sempre alta. Por isso, nem percebeu que estava pagando R$ 11,90 por um seguro de saúde sem nunca ter contratado o serviço. Em redes sociais, a gente descobre fofoca, né? O pessoal comenta bastante. Aí eu resolvi analisar a minha conta. Aí eu fui olhando e falei, nossa, tem uma tarifa aqui, seguro mais tranquilo. Foram R$ 92 ao longo de 9 meses. E fica mesmo difícil de perceber a cobrança extra. Ela aparece no meio da relação de encargos e serviços cobrados. Tudo abreviado. No caso dele, veio como Segue Mais Tranquilo Finance Plus. Se sente meio lesado, né? Porque a gente pessoas vem pagando tudo certinho, paga o imposto, água, luz, seguro. E
Quando a gente viu, tinha mais uma pontinha embutida. Ele não é o único. São muitas as reclamações no Procon sobre cobranças envolvendo, além do seguro de saúde, seguro odontológico. Muita gente acaba pagando com medo de ficar sem energia. Pode até parecer estranho esse tipo de cobrança na conta de luz, mas ela é permitida pela Agência Nacional de Energia Elétrica desde 2013. A intenção dessa resolução, em tese, seria para facilitar o pagamento de contas por pessoas mais distantes dos grandes centros, de bancos e de grandes praças de pagamento. Mas desde que solicitado pela pessoa. Sim, sempre solicitado. A AES Eletropaulo explicou que as cobranças aconteceram por causa de problemas operacionais e são de responsabilidade das operadoras. Mas depois do grande número de reclamações, os valores não serão mais cobrados dos consumidores. Só deverá receber a taxa extra quem de fato contratou algum tipo de seguro. Nesses casos, a lei diz que o consumidor tem direito a receber em dobro o que pagou de forma indevida e com juros. Isso sempre em dinheiro. Claro que se houver uma composição, ele pode ter um abatimento na fatura, mas a lei é clara ao dizer que ele deve ser restituído em dinheiro em dobro. A Larico ligou para a concessionária para reclamar. Ele vai ser ressarcido em 2 vezes. O valor deve ser descontado nos próximos boletos. Agora você tem que avaliar a luz, o telefone, você tem que olhar o extrato do banco todo mês, para garantir que está tudo certinho, né? Não cair em armadilhas. Termina hoje, 1 minuto antes da meia-noite, o prazo para as inscrições no ProUni deste primeiro semestre. O programa Universidade para Todos oferece 214 mil bolsas de estudo para alunos de baixa renda em faculdades particulares de todo o país. Os candidatos devem se cadastrar pelo site do Ministério da Educação. O resultado da primeira chamada sai na segunda-feira. Ser aprovado num vestibular de medicina é motivo de orgulho e comemoração para qualquer um. Agora só imagine, Pedro, conseguir essa vitória quando se tem nada menos que 83 anos. Um idoso de Goiânia venceu uma concorrência de 30 candidatos por vaga e realizou esse sonho que ele manteve por quase 6 décadas. Seu Valdomiro não quer saber de descanso. Aos 83 anos, cuida pessoalmente das 3 empresas e da fazenda onde cria gado e planta soja. Ele se formou em contabilidade em 57, mas sempre teve um sonho: fazer medicina. Elegante, a roupa branca, bonitinho, né? Achava bacana. Em 1959, seu Valdomiro mudou para o Rio de Janeiro para estudar medicina. Fez 2 vestibulares, não passou e voltou para Goiânia. Mas ele não desistiu. Mais de 50 anos depois, ele resolveu tentar a sorte mais uma vez. Eu cheguei a estudar 12 horas por dia, passar a noite inteira estudando. Eu estudei demais, entendeu? E pior que eu estudava e prestava vestibular sem contar para ninguém. De vergonha de tomar bomba, né? Foram 3 vestibulares e 3 reprovações. Na 4ª tentativa, no ano passado, o nome dele finalmente estava na relação dos aprovados. Venceu uma concorrência de 30 candidatos por vaga nesta faculdade particular. No meio de tantos jovens, ele é o único de cabeça branca, um exemplo de determinação. Ele chegou, trouxe toda essa motivação para toda a turma. Muitos, inclusive, achavam que já tinham uma idade avançada, 35, 40 anos, e chegou o seu Valdomiro com toda a sua disposição, mostrando que é possível realizar sonhos, mesmo numa idade um pouquinho maior. Até os professores ficaram admirados com o calouro. Já tinha tido alunos, inclusive em minha sala de aula, de 65, 66 anos, né? Em outros cursos, não medicina. No caso do seu Valdomiro, é um exemplo de vida acima de tudo. Aos 83, seu Valdomiro está entre os alunos de medicina mais velhos do Brasil. Ele quer concluir o curso e se especializar em geriatria. Eu tenho já experiência para dar para os velhos, com a minha própria vida, né? Vou formar com 89, se não morrer até lá, né? 89 anos, eu penso em viver uns 95, sei lá, até 100, né?
A gente espera que ele se forme, né? Não é? E que faça, então, a especialização em geriatria e atenda ainda alguns pacientes. Bom, belo exemplo de vida. Com certeza. Bom, momento de interatividade agora na tela do Link Record News. No centro da polêmica, a empresa Uber. Em Belo Horizonte, um juiz acabou negando o pedido de vínculo empregatício entre um trabalhador, um motorista, e a empresa Uber. Aqui em São Paulo, 2 casos recentes trazem essa polêmica à tona. Um assalto a um posto de gasolina e um sequestro relâmpago também que aconteceu, ambos os casos com a presença de um motorista que presta serviços para a empresa Uber. Por isso, perguntamos na enquete do dia, não ter vínculo empregatício tira a responsabilidade da Uber sobre os motoristas que prestam aí trabalho para ela? Hashtag Link Record News para votar pelas redes sociais ou envie sua mensagem pelo nosso WhatsApp DDD 11 95307 1851. Tem mais participação. Então vamos colocar aqui na tela a participação do Otávio de São Paulo capital. Apesar de a Uber não gerar vínculo empregatício, não a deixa isenta de responsabilidade sobre seus cadastrados. Tá aí, Otávio, muito obrigado. Agora, o Gustavo de Belo Horizonte, Minas Gerais. Não, a Uber não pode se isentar da responsabilidade, sendo que os motoristas prestam serviço em nome da empresa, ou seja, são os representantes da marca. Tá, então, a opinião do Gustavo de Minas Gerais, de Belo Horizonte. E agora chegou a hora da gente conhecer, então, o resultado oficial da enquete do dia que nós colocamos para vocês desde a primeira edição. Na tela você acompanha agora o resultado. 29% dos nossos internautas responderam que sim, enquanto 71% responderam não. Agradecemos a todas as pessoas que votaram, participaram, colaboraram com as opiniões e com as mensagens. Na segunda-feira, um novo tema aguarda a sua participação. E esta edição do Link Record News fica por aqui. Quer sugerir algum assunto para o nosso jornal? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe nas redes sociais. Use a hashtag Link Record News. A gente se encontra de segunda a sexta, sempre em 2 edições, às 11 da manhã e às 3 da tarde. Continue participando pelas redes sociais. A gente se vê na segunda-feira. Record News, informação para você crescer.